Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, nesse período de pandemia, há uma grande dificuldade em nós nos encontrarmos pessoalmente. Então assim, você que está assistindo essa aula agora, saiba que eu agradeceria muito se você compartilhasse, se você se inscrevesse no canal para ajudar a gente, beleza? Eu sou o professor Everton Thiago e trago aqui para vocês mais uma aula de biologia. E hoje nós vamos falar sobre a química da vida, ou seja, nós já falamos sobre células, ou seja, a unidade básica de todos os seres vivos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os componentes que são necessários para que essas células funcionem. Ou seja, para um carro funcionar ele precisa de gasolina, ele precisa de óleo, ou seja, ele precisa de comida, lubrificante e assim por diante. Nós, seres vivos, não somos diferentes. Por exemplo, o primeiro componente fundamental para nós seres vivos é a água. A água ela está presente no nosso corpo em uma proporção de 75%. Logo, percebemos a sua importância. Ou seja, 3/4 do nosso corpo é basicamente água. E ela tem diversas funções. Por quê? Ela tem características próprias, como a característica de coesão. Ou seja, as moléculas de água ela têm facilidade em se unir a outras moléculas e assim ajudar o metabolismo celular, ou seja, ajuda realmente a célula a funcionar. Outra característica da água importante, que nós não podemos deixar de falar, é o calor específico, ou seja, a água ela tem função de manter a nossa temperatura sempre ideal, ou seja, ela ajuda a manter a temperatura do nosso corpo em 36 graus. Por quê? Ela consegue absorver muito calor em pouca quantidade de água. E com essa absorção de calor, ela tem assim, uma capacidade de manter a homeostase, ou seja, uma temperatura constante. Lembre que no radiador de um carro, a água também tem essa função. Bom, outra característica é a vaporização, ou seja, se o nosso corpo está muito quente, glândulas sudoríparas elas eliminam pequenas quantidades de água, chamada de suor, e esse suor ele é eliminado a partir da evaporação, elimina parte do calor excessivo do nosso corpo. E outra função muito importante é a capacidade de dissolução, ou seja, a água consegue dissolver em partes menores diversas substâncias que são utilizadas no nosso metabolismo. Bom, falamos um pouquinho da água, agora eu vou falar um pouquinho dos sais minerais. Os sais minerais são diversos, temos o cálcio, o ferro, o manganês e todos eles têm diversas funções. Eu não vou trazer essas funções agora, mas eu vou falar o seguinte, por exemplo, o cálcio ele é um sal mineral fundamental para manter a estrutura dos ossos. Assim como o flúor está relacionado com os dentes, o ferro está relacionado com a formação do nosso sangue e assim por diante. Temos diversos sais minerais com diversas funções metabólicas essenciais para o funcionamento. E como nós conseguimos esses sais minerais? Você vai tomar uma pastilha de sal? Não. Esses sais minerais eles estão inseridos nos alimentos que consumimos. Então assim, uma alimentação balanceada com diversos tipos de fontes de nutrientes, você vai conseguir todos os sais minerais necessários para o bom funcionamento do seu corpo. Assim como as vitaminas. São dois grupos diferentes, sais minerais e vitaminas. As vitaminas também são diversas. Essas já são mais conhecidas por nós. Por exemplo, a vitamina A, a vitamina B. E muito semelhante com os sais minerais, as vitaminas também desenvolvem papéis específicos no funcionamento das nossas células. Por exemplo, a vitamina A, que é chamada também de retinol, ela é uma vitamina encontrada, assim, por exemplo, na cenoura. E essa vitamina ela é muito importante para a nossa visão, ou seja, ela auxilia nosso corpo a ter uma boa visão. E se eu for falar de todas as vitaminas, ficaria muito longo o vídeo, tá bom? Só que eu vou falar o seguinte, existem vitaminas que estão associadas à água, que são hidrossolúveis, ou seja, são encontradas em frutas e legumes, e também temos as vitaminas
hidrossolúveis, que estão relacionadas às sementes e à origem de animais. Bom, falando um pouquinho agora aqui dos carboidratos, os carboidratos são os açúcares, ou seja, todos os açúcares são chamados de carboidratos. Normalmente as pessoas veem o carboidrato como um vilão, porém o carboidrato ele é fundamental para dar energia ao funcionamento do nosso corpo. Um dos carboidratos mais conhecidos é o carboidrato, por exemplo, o açúcar branco da sua casa. Esse açúcar ele tem um sabor doce, porém nem todos os açúcares são doces. Se nós pegarmos, por exemplo, os carboidratos como o amido, que vem da batata, do arroz, ele não tem esse sabor tão adocicado, beleza? Só que assim, o carboidrato em excesso, ele pode levar a pessoa a ter um desenvolvimento de diabetes e também de outras doenças, beleza? Nós também temos os lipídios, outro vilão apresentado pela sociedade. Normalmente os lipídios são chamados de gorduras ou óleo. Qual a diferença de gordura e óleo? O óleo, normalmente, em temperatura ambiente, temperatura de 30 graus, ele vai ser líquido. Já a gordura, normalmente, ela é sólida. Só que isso está relacionado à quantidade de hidrogênio que nós temos nesses lipídios. Quanto mais hidrogênio em sua forma molecular, mais densa será a sua estrutura. Bom, os lipídios eles estão relacionados principalmente à formação da membrana plasmática das nossas células. Ou seja, todo o nosso corpo ele possui moléculas de lipídios, formando as nossas membranas celulares. Também está relacionado aos hormônios. Por exemplo, os hormônios sexuais que diferenciam homens e mulheres, como o estrógeno, progesterona e o testosterona, são hormônios formados a partir de moléculas de lipídios. E assim, os lipídios também são reservas energéticas para períodos com falta de carboidrato. Quando o nosso corpo consome todos os carboidratos, nós temos reservas de lipídios que são transformadas em substâncias para a produção de energia ao nosso corpo. Então, seus lipídios, eles são muito importantes. Porém, eles devem ser consumidos em quantidades suficientes. Ou seja, não podemos consumi-los em excesso. E devemos também evitar algumas fontes não saudáveis desses lipídios. Bom, e por último, nós vamos falar das proteínas. As proteínas que são formadas por 20 tipos diferentes de aminoácidos. Porém, a quantidade e a posição desses aminoácidos podem produzir anticorpos, enzimas digestivas, outros tipos de hormônios, que são todos fundamentais para o metabolismo do nosso corpo. Por exemplo, as enzimas, elas ajudam no processo de digestão. Na nossa boca, nós temos glândulas salivares e essas glândulas liberam uma enzima chamada amilase. E ela ajuda no processo de digestão do amido, que é um carboidrato, quando nós estamos fazendo o processo de mastigação. Existem diversas outras enzimas com diversas funções diferentes. Porém, uma enzima pode atuar em vários princípios ativos diferentes. Os anticorpos, desculpa, é meu filho, tá? Os anticorpos, eles são o quê? São proteínas que eliminam substâncias estranhas do nosso corpo. Por exemplo, se você que tem alguma infecção por vírus ou bactérias, o nosso corpo vai produzir os anticorpos que vai tentar eliminar esses micróbios. Outra característica importante das proteínas é que elas são chamadas também de músculos, ou seja, a carne é formada por proteína. E existem diversos tipos diferentes de proteínas. Proteínas de origem da carne de frango, do porco, do peixe e assim por diante. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. A aula hoje foi só para apresentar algumas substâncias fundamentais para o nosso metabolismo. E lembrando que a principal forma de ter todos esses nutrientes no seu corpo é tendo uma alimentação saudável e bebendo bastante água. Obrigado a você que seguiu o vídeo até o final. Até a próxima.